Oi, turma do livro Vida, Desafios e Soluções, Joana de Ângeles e o Divaldo Franco, no capítulo 11, Vida, Desafios e Soluções, no subtítulo O Cérebro Intelectual e o Cérebro Emocional. Durante os últimos 80 anos, aproximadamente, a psicologia esteve aprisionada no conceito do cérebro intelectual, que se exteriorizava através dos QIs, cuja escala de valores estabelecia os créditos dos que deveriam triunfar na existência física. Todos aqueles que fossem bem dotados intelectualmente, de certo modo, eram tidos como futuros triunfadores, passando a uma atitude quase arrogante em relação às demais pessoas, como se não necessitassem de mais nada para conseguirem a vida feliz que todos anelam. Valorizando-se os resultados dos testes de Binet e Simon, graças à sua escala métrica da inteligência, não se levava em conta as emoções do indivíduo, que poderia ser comparado a um robô com capacidade de enfrentar os problemas e solucioná-los com frieza, equipado que se encontrava pela inteligência para os mais graves cometimentos existenciais. A verdadeira ditadura dos elevados QIs selecionava os tipos eleitos pela natureza, abrindo-se-lhes as portas para o triunfo, criando desse modo uma casta privilegiada que deveria conduzir as mentes humanas e a sociedade em geral. Os resultados, porém, na prática não corresponderam às expectativas dos seus formuladores. Naturalmente, o indivíduo bem dotado de inteligência encontra mais facilidade para solucionar os desafios das situações mais graves. Todavia, há outros fatores de muita importância que devem ser levados em conta e que dizem respeito ao cérebro emocional. Porquanto o ser humano é, antes de tudo, um feixe de emoções que o dirigem, condicionam, elaboram programas para a sua estrutura psicológica, contribuem para a sua autorrealização. Foi possível observar-se, com o passar do tempo, que homens e mulheres superdotados não lograram o êxito desejado por falta de vontade para a luta, por acomodação ou eleição de outros valores prazeres que os dificultaram na conquista do bem-estar. Simultaneamente, outros com menor capacidade intelectual, variando entre 9 a 100, conseguiram realizar e realizar-se em face da tenacidade e esforço moral para alcançar os patamares que se prometeram e não pararam de lutar sem os atingir. Muitas vezes têm sido encontrados aqueles que alcançaram um expressivo QI de 160 e, não obstante, são dirigidos por outros que não passaram de 100. As habilidades relacionais e emocionais são fundamentais para o êxito do ser humano e não apenas as resultantes da sua inteligência. Defrontam-se, então, no momento, uma nova proposta que diz respeito ao desenvolvimento da inteligência interpessoal, que se responsabiliza pelo relacionamento social, pela observação e acompanhamento das ocorrências, pela capacidade de poder discernir, respondendo de forma consciente aos variados estados espirituais, aos diferentes temperamentos com os quais se deve lidar, aos cuidados que devem ser direcionados no trato com as demais pessoas, que extrapolam a robotização intelectual. Em razão disso, é necessário harmonizar a emoção e pensamento de forma que se ajudem mutuamente, a emoção dando calor à razão, que por sua vez oferecerá entendimento ao coração, evitando sempre a permanência em uma única vertente da realidade que constitui o ser humano. As emoções naturalmente, quando mal direcionadas, perturbam o pensamento, dificultando a concentração, trabalhando em sentido diferente do intelecto. Da mesma forma, a inteligência fria e lógica cria obstáculos à doação afetiva, à concentração emocional, tornando o indivíduo destituído de amor e de sensibilidade. Ele pode expressar toda a beleza, descrever toda a harmonia, narrar toda a grandeza da vida sem nada sentir, fazendo apenas de forma intelectual, sem vida. Quando há predominância da emoção, as atitudes são embaraçosas e a pessoa simplesmente não consegue pensar corretamente, discernir entre o certo e o errado, criando dificuldades de comportamento.
A neurociência denomina o fenômeno como decorrente da memória funcional que se localiza no córtex pré-frontal. É necessário, portanto, que no festival da vida as emoções convivam bem com a racionalidade a fim de que sentimento e pensamento deem-se mutuamente contribuição para o cometimento dos resultados felizes nas decisões e condutas humanas. A criatura, concluímos, é possuidora de 2 cérebros, o emocional e o racional, que poderíamos denominar como 2 tipos de inteligência ou mesmo 2 tipos de mentes. O desenvolvimento de ambos os fatores responde pelos sucessos ou pelos prejuízos que afetam as criaturas humanas. Eita, que essa parte eu entendo muito bem, hein? Eu já me vi dos 2 lados, usando muito o racional e sendo extremamente fria, e usando demais o lado emocional e me frustrando muito com as atitudes que eu tomei e que se deram consequências delas, né? Eu lembro que quando eu entrei no centro espírita, a gente passa primeiro pelo atendimento fraterno, né? E uma senhorinha que me atendia a princípio, ela me instigava bastante nessa questão, né? De como que eu tenho as minhas atitudes, as minhas escolhas, como que elas eram feitas. E a princípio eu falava para ela, eu tinha 16 anos, né? Então na época eu falava para ela assim, se eu ver um problema eu quero resolver. E eu entro naquele problema e eu faço o melhor que eu posso até ver ele resolvido. Eu quero ver a pessoa que estiver envolvida no problema sem problema. Eu quero ver ela bem. Então, isso é um ímpeto do emocional, não é razão. Porque quando você vê uma pessoa com um problema e você quer tirar o problema da pessoa, nem sempre aquilo realmente vai ser bom para ela. Você está se envolvendo em algo que é pessoal e que é intransferível. E muitas das vezes, se você entrar numa areia movediça para tirar alguém da areia movediça, o que acontece? Se você entrar, você vai junto com ela naquela areia. Então, eu aprendi no decorrer do tempo, e estou aprendendo ainda, que cada um tem o seu despertar, tem o seu momento, amadurecendo os seus sentimentos, seus pensamentos e, logicamente, com as suas atitudes, né? Ele vai crescer com isso. Ele vai crescer tanto na questão de princípios e valores, como no lado espiritual. E se a gente tira a pessoa do seu aprendizado, a gente está interferindo no livre-arbítrio do outro, as consequências geralmente vêm para nós, né? Eu lembro que uma vez um dirigente de uma casa espírita, ele falou para mim assim, eu vou fazer algo que você não me pediu, mas eu vou fazer porque eu tô vendo que é necessário fazer. Você não tá bem e eu vou te dar um passe fora da casa espírita. Eu falei para ele, se tá errado o senhor me dar um passe fora da casa espírita, não dê. Ele falou, não, eu vou tomar umas puxadas de orelha, porque o certo é fazer isso numa casa espírita, mas não dá para esperar, né? Você tá muito carregada. Você está muito carregada. Preciso limpar um pouco isso daí, senão você não vai conseguir nem andar. E aí ele me deu aquele passe, eu dei um suspiro no final do passe, porque realmente estavam me sufocando. Eu estava sendo obsediada de todas as formas. E porque eu também estava envolvida com o problema dos outros, que não eram meus. Então, e ele tomou os puxões de orelha dele, porque lógico, né? A gente... Para tomar um passe, a pessoa tem que querer, a pessoa tem que buscar essa ajuda. E eu não fui, eu só apenas estava conversando com ele, dizendo que eu estava cheia de alunos com problema na época e eu queria ajudar. E eu não estava encontrando jeito. Tinha um aluno meu, inclusive, que estava enfiado no meio de droga e eu estava grávida. E eu vendo aquele menino, eu já ficava imaginando, né? Eu tenho um filho, daqui a pouco meu filho vai nascer. Eu não queria ver meu filho numa situação como essa. O menino era brilhante na escola e estava se perdendo no meio das drogas, porque ele estava apaixonado por uma outra garota, a garota estava enfiada nas drogas e ele só encontrava aquela forma de se aproximar da menina. Ao invés de trazer a menina para o lado dele, ele indo para o lado da menina.
E aí eu comecei a tirar esse menino da rua, eu comecei a trazer ele para minha casa. Eu tinha enjoo de feijão, na época grávida, eu não conseguia sentir o cheiro do feijão. E eu falava para ele, Alexandre, faz para mim o feijão. Então eu dava desculpa que eu precisava que ele fizesse o feijão para mim. Ele era um mocinho já devia ter os seus 15 anos, por aí. Ele era muito inteligente, o menino era muito bonzinho, criado por avó. E eu tentando ajudar aquele garoto para cima e para baixo, arrumando briga até com o marido, porque o marido não queria que ele ficasse tanto tempo enfiado dentro de casa. Aí uma vez eu fui viajar com meu marido na casa da mãe dele, no litoral, e eu falei pro menino, falei, olha, eu tô indo pro litoral na sexta-feira e volto no domingo. E eu não quero ver você na rua. Você fique dentro da casa da sua avó, não sai de lá. Porque era ele saía, a molecada levava ele pro bar, onde ele usava o vício lá, né, as drogas. Aí meu marido falou assim, nós vamos voltar antes do domingo. Nós vamos passar na frente do bar e você vai ter aquela decepção. Você vai ver esse rapazinho lá. Você quer ajudar tanto ele, mas ele não se ajuda, né? E eu já tinha arrumado muita briga com o marido. Falei, o marido deve estar com a cabeça virada, né? Porque era um rapazinho, devia estar com ciúme, alguma coisa assim. E era bobagem, porque eu tinha o menino como se fosse um filho. Era grandão, já o corpo de mocinho, mas a cabeça para mim era uma cabeça de moleque, né? De criança. E quando eu voltei naquele sábado, nós passamos na frente do bar e o rapazinho estava lá, o Alexandre estava no bar. Eu só olhei para ele assim e chorei, né? Aí meu marido falou, tá vendo? Eu falei para você, a questão é que ele não quer. Você vai querer tirar ele da rua, vai querer colocar ele embaixo do teu braço, para cima, para baixo, e não vai adiantar, porque ele não quer ajuda. E você está arrumando briga dentro de casa comigo, né? E aí eu tive que dar a mão palmatória, né? Foi aquela situação bem constrangedora. Então, esse foi uma das passagens que eu tive, assim, que me marcou muito, porque dentro de casa realmente estava ficando insuportável, muita briga em relação ao rapaz. E os obsessores que eu acarretei foi justamente porque eu estava tentando tirar o menino da droga, então os obsessores não queriam que eu tirasse o menino desse caminho que ele estava escolhendo. Isso é o emocional da gente falando mais alto. A gente não fica pensando sobre o que vai acontecer, as consequências, né? O que tem em volta. A gente não pensa. A gente vai lá e quer fazer. E assim foi a minha vida toda. Comecei aos 16 anos a entender isso. E agora, aos 53, é que eu tô tendo a certeza de tudo que eu vivi. Porque tudo que eu vivi, eu tive que apanhar para aprender. Porque não adiantava falar para mim, não faz, Patrícia. Não, já estou fazendo. Patrícia, não deve. Não, isso aqui vai dar certo, né? E todas as pessoas que entraram no meu caminho, que eu fui ajudando, eu não pedi licença. Eu não quis saber se a pessoa queria ajuda ou não. Tá com problema de saúde? Vamos cuidar da saúde. Tá com problema de serviço? Vamos arrumar serviço. Tá com problema de aprendizado? Vamos aprender. Então, assim, eu sempre vi solução para onde todo mundo achava que não tinha. E isso, ao longo do tempo, foi me dando um desgaste. E hoje, aos 53, beirando 54, né, que daqui a pouco tá chegando meu 54 aí, eu percebi que, realmente, eu entrei em vários casos que não eram meus. Eu perdi tempo da minha vida com pessoas que precisavam passar por certos obstáculos, adversidades que iam fazer com que elas amadurecessem, e eu facilitei demais a vida delas. Aí não amadureceu no tempo certo, né? Vai amadurecer, a gente sabe que vai, mas eu, em vez de ajudar, eu atrapalhei. E o anjo de guarda, ele não age por nós, ele espera a gente pedir, ele vê o melhor momento, ele vê o que pode ser feito, que a gente conquiste, né? Esse amadurecimento, esse conhecimento. Ele não dá de mão beijada pra gente. A Patrícia tá com poliomielite, eu vou lá curar a Patrícia. Não, eu vou dar força para ela passar, né? A gente vê que nas passagens de Jesus, ele dizia o quê? Não sou eu que estou curando ninguém. Ele falava. É a fé da pessoa que está
trazendo a cura para ela. Então, se Jesus não fazia nada por ninguém, ele esperava a pessoa buscar por esse auxílio. Quem somos nós, então? E aí ele está falando aqui da questão do QI, né? As pessoas fazem aqueles testes para saber o quanto que eles são, né, inteligentes, desenvolvidos intelectualmente. Graças a Deus eu nunca fiz isso, senão ia ser uma frustração lascada, que eu sei que de QI eu não manjo nada. Mas assim, eu conheço esse lado do intelectual, quando você, eu já tô cansada de fazer por todo mundo, né, e eu só me lasco, aquela coisa toda, é falta de amadurecimento, né, mas você vai muito pro emocional e as coisas dão errado, porque tem que dar errado mesmo, porque você não tá agindo com a consciência, só tá agindo com o emocional, então só vai dar errado. Então, quando eu parti pro lado emocional e que eu vi que tava dando tudo errado, principalmente para mim, aí eu parei e fui pro lado, agora eu vou ser uma pessoa fria. Agora eu vou ser uma pessoa que eu vou raciocinar antes de agir. Agora eu vou sistematizar tudo, cronometrar tudo. Agora eu vou ser assim, bem cabeça. Pronto. Aí você vê uma borboleta voando, né? É uma borboleta, e daí? Tem milhares de borboletas por aí. Né? Aí você vê um cachorro latindo, você fala, o que tem um cachorro latindo? Todo cachorro late, qual é a diferença? Então você começa a se tornar uma pessoa fria. Você começa a se tornar uma pessoa que nada tem graça. Você não vê romance, você não vê alegria, você não vê contentamento em nada. Porque tudo para você ali tem que ser daquele jeito que você programou, né? E isso eu fui como professora também, fui como mãe, fui como mulher. E tanto de um lado como do outro, pesa. Para quem carrega isso, pesa. Pesa você ser boa demais, impulsiva demais, emotiva demais, tudo você chora, tudo você grita, tudo você esperneia, tudo você quer resolver de qualquer jeito. E pesa demais você ser muito correta, muito sistemática, tudo tem que ser planejado, tudo tem que ser minucioso, sabe? Cuidado. Aí, com o passar do tempo, eu falei, não, tá pesando também, tá errado, eu tô indo pro outro lado, né? Então, nós somos, enquanto espírito, sentimento e pensamento. Tanto é que nas fotos que tem, né, que eles fazem no campo espiritual, já foi constatado que grande parte, o nosso espírito ele tá no corpo inteiro, né? Moldado pelo perispírito. Porém, a grande massa do nosso espírito, a grande proporção dele se concentra na mente e no coração, nessas duas regiões onde a gente fala que é pensamento e sentimento. Então, o nosso espírito é composto praticamente por esses dois atributos, tirando os demais, os mais importantes, né? Inteligência e emoção. Nesses dois, são duas bolinhas, imaginem vocês terem duas bolinhas na mão, né? E a terceira que chama equilíbrio. E você tem que, não tem aqueles malabaristas que ficam com as bolinhas no alto? Você tem que deixar essas três bolinhas no alto, mantendo sempre razão, emoção e o equilíbrio juntos. Não é para qualquer um, não é? Não é. Então, para a gente chegar nesse patamar do equilíbrio entre razão e emoção, é necessário o aprimoramento espiritual. É necessário você agregar conhecimentos de princípio e moral. O que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Você atribuir valores diante de uma justiça divina e não de uma justiça humana. Eu estava ouvindo agora pela manhã, como eu sempre vejo vídeos de manhã, né? Eu estava vendo o Cláudio Duarte. Eu gosto muito desse pastor. Ele fala coisas assim muito pertinentes. E ele estava dizendo, não existe 3 caminhos, só existe 2, né? É o bem e o mal. Você só tem 2 caminhos, o bem e o mal. A partir do momento que você escolheu o caminho do bem, parabéns. A partir do momento que você escolheu o caminho do mal, você tem um trajeto e tanto para poder vir para o caminho do bem. A nossa finalidade é essa.
Mas sempre tem aqueles que ficam em cima do muro, aqueles que não sabem para que lado vão. Esses já estão no caminho do mal, mas eles também estão distantes do caminho do bem. Então, o equilíbrio não é ficar no meio do caminho. O equilíbrio é você buscar o caminho do bem. Nós fomos criados simples e ignorantes. Nós temos Deus como a inteligência suprema, a bondade suprema do universo. E se nós somos filhos de Deus e somos, o que nós estamos fadados? Não precisa ser muito inteligente para poder saber, né? Nós somos fadados, nós estamos condenados, entre aspas, a ser bom, porque nós somos filhos de Deus, nós temos que ser como Ele. Ah, mas nós vamos ser que nem Deus. Não, igual a Ele não, mas ser como Ele, bom. A ser como Ele, inteligente. Então nós estamos nesse caminho. E aí é onde entrou a benevolência de Deus na nossa vida, que mandou Jesus. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Jesus revidou a maldade? Não. Jesus curou alguém que não quisesse ser curado? Não. Jesus fez milagre? Não. Esses milagres ditos, né, dentro dos evangelhos, não são milagres por uma questão de que Jesus foi lá, colocou a mão e resolveu o problema. São milagres porque a gente tem uma linguagem pobre, a nossa linguagem é muito pobre, não consegue explicar o que houve ali naquele momento em que um cego enxergou, que um leproso se curou. Então, a gente não tem como explicar isso através das nossas palavras, que são pobres. No dia que a gente evoluir, que nós chegarmos ao patamar de um anjo, um arcanjo, nós vamos conseguir explicar o que foi aquele momento ali da cura, que não é milagre. Milagre é uma palavra que a gente utiliza quando a gente não sabe dar uma resposta mais coerente, mais exata. Aí a gente, foi um milagre, né? Mas até o próprio Jesus disse, quem se curou foram as pessoas que buscaram ajuda. Não foi ele que interviu na vida das pessoas diretamente. Então, ele não fala para você o que você deve fazer. Ele simplesmente fez e falou, quem quiser que me siga. E aí, me seguindo, vocês vão adiantar o passo de vocês. Ele só deu exemplo, mas ele não obrigou ninguém a seguir o caminho com ele. E quando o homem cria a religião e começa a impor algumas regras ao comportamento humano, não é Jesus que está ali impondo o comportamento, é o homem. A igreja ou religiões semelhantes à igreja, que vem ditando o comportamento, elas fazem isso porque é humano fazendo com humano, porque Jesus não ditou regra. Ele simplesmente falou, quem quiser que me siga. Ou seja, você tem que ir. E para você ir seguindo o caminho de Cristo, você tem que ir buscando esse equilíbrio. Né? Maria de Madalena, por exemplo, estava completamente desequilibrada quando encontrou Jesus. E aí ele falou para ela, olha, agora você está pura, vai e não peques mais. E ela decidiu mudar o trajeto da vida dela. Ela foi a única discípula que viu Jesus. Nem os outros que estavam com ele o tempo todo viram e acreditaram que ele tinha se materializado depois dos 3 dias da crucificação. Para vocês terem uma ideia como é que as coisas são. Quando você decide buscar o seu equilíbrio, aí você pensa nas consequências, age, né? Eu quero ajudar uma pessoa, mas aí você pensa, se eu fizer tal coisa, como vai ser? Se eu fizer tal coisa, como é que vai ser? Eu devo fazer? Eu vou estar realmente ajudando? Há pouco tempo agora, eu querendo ajudar uma pessoa que eu amo demais,
E aí veio uma pessoa que entrou no meio dessa situação, que eu estava já ficando impulsiva de novo, toda emotiva, e não tem como você escapar disso quando se trata de alguém muito próximo, muito amado. Aí uma pessoa que entrou no meio da história, que alguém indica daqui, indica dali, aí a pessoa entrou e falou assim, olha, eu não te conheço direito, mas eu vou te falar uma coisa. Você já fez tudo o que podia por essa pessoa. Essa pessoa largou tudo, abandonou tudo e não quis a sua ajuda. Por que que agora ela vai querer? Eu falei, mas eu vou ajudar sem ela saber. Não, mas aí você está interferindo de novo na vida dessa pessoa. Então, às vezes é necessário que essa pessoa sofra para amadurecer. Mas é triste demais alguém que a gente ama tanto ver sofrer. E aí? Eu não sou de ferro. Aí acontece o quê? Eu já tenho a poliomielite que ela vira uma bomba dentro de mim, né? Eu falei, eu vou estourar, eu vou morrer, porque eu quero fazer e não posso. Ela falou, mas o ideal é que agora você não faça nada. Deixa acontecer. A hora que realmente a pessoa não tiver para onde correr, que ela não tiver o que fazer da vida dela, sabe que ela pode contar com você, ela vai bater na tua porta. Deixa isso acontecer. Não interfira mais. Então, eu tô remoendo isso nos meus dias, né? Eu tô tentando degustar esse tipo de... E eu sei que é um puxão de orelha que tá certo. A pessoa não tá errada de ter falado isso para mim. E fazer a situação dessa forma é a forma mais equilibrada. Eu sigo a minha vida como eu posso e a pessoa do jeito que ela tá levando. Mas agora de manhã mesmo, na hora que eu levantei, eu já fui fazer a minha prece pensando nele. E aí eu já falei com Deus, né? Eu falei, ai Senhor, se eu ficar pensando muito, eu vou acabar enlouquecendo, porque eu quero ajudar, né? Então, as pessoas que são envolvidas mais do lado emocional, elas tendem a ter um sofrimento esponja. O sofrimento do outro é o sofrimento dela. A pessoa que é fria, que é calculista, que tudo é ali no mínimo, né, pensado, ela também sofre, porque ela não... Você gosta de Natal? Não, pra quê? Que bobagem. Você gosta de aniversário? Não, que aniversário? Eu tô ficando mais velha, vou comemorar o quê? Então, essas pessoas muito racional, elas também sofrem, de um jeito diferente do emocional. Se a gente não quer ter o sofrimento, a busca da felicidade é justamente essa, né? É manter o equilíbrio. Então, o nosso cérebro intelectual e o cérebro emocional, eles têm que estarem ali, juntinhos, caminhando junto.